Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença para te louvar, suplicar pela igreja, orar, meu Senhor, pelos teus servos, pedir, Senhor, a tua graça e expor, ó Deus, a tua palavra. Abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa os nossos ajudadores. Recompensa, Senhor, com a bênção dos céus. Nos dá graça, Senhor, cada dia no teu serviço. Nos ensina a te servir melhor. Guarda a nossa vida, Senhor, a integridade do nosso coração. Nos dá saúde, nos dá, meu Senhor, a alegria de viver e nos dá, Senhor, compromisso com a tua igreja. Deus fiel, Deus bendito, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 34, agradecidos a Deus e com uma dívida de gratidão também aos nossos irmãos. Nós temos pessoas que nos ajudam há muitos anos, tem pelo menos 3 irmãos que nos ajudam há 2 décadas. Louvamos ao nosso Senhor. Não temos nada de especial, nunca fui grande nem bom, mas eu louvo a Deus pelos meus irmãos que reconhecem este esforço de contribuir com a igreja, trazendo a palavra, e eles, portanto, nos ajudam. Queremos, na verdade, renovar os nossos votos de gratidão ao Senhor e continuar fazendo a sua obra maravilhosa. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo 3, versículos 9 a 17. Um texto maravilhoso, falando da atividade do profeta Eliseu. Os profetas de Deus, no passado, hoje não tem profeta. Hoje existe, pelo Evangelho, o ensino da palavra de Deus, existe o dom de profecia, que Deus pode usar qualquer servo dele para trazer uma palavra profética. É um dom de profecia e não um ministério. No passado era o ministério profético e alguns profetas foram grandiosos na profecia e na extensão do ministério. Profetas que profetizaram 60, 70 anos e até mais. Então vamos à leitura, vamos orar e aprender juntos. Segundo Reis, capítulo 3, versículos 9 a 17. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água
sobre as mãos de Elias. E Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuvas. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado, todos os animais. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Te louvamos e te agradecemos pela leitura. Suplicamos pelos nossos irmãos, nossos amigos e ouvintes. Agradecemos pelos nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, os teus servos que estão sempre conosco. Abençoa e guarda cada vida, dá a tua direção e proteção, enche os teus filhos de graça e de gozo, Senhor, fazendo o teu trabalho. Pai maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é muito difícil ensinar a palavra de Deus sem contextualizar e, contextualizando, fica mais difícil ainda não criticar a precipitação de hoje, a vergonha que é a exploração religiosa hoje, inimigos, verdadeiros inimigos da cruz de Cristo, tirando proveito da fé alheia. É algo cruel, é terrível, é um terror. E eu, como tenho uma facilidade incrível de identificar este mal e tenho um ofício continuado por mais de 5 décadas, claro que eu não me aguento. E eu critico de uma forma muito veemente o comportamento dos perversos que exploram a fé. Mas a gente aprende num texto como este e é maravilhoso. O rei de Israel, o rei Acabe, havia morrido. O filho assumiu. É assim em qualquer dinastia. Apesar de ser uma loucura o reino do norte, o reino de Acabe, mas mesmo assim tinha esta regularidade em alguns casos. E o rei morreu, o filho assumiu,
e houve uma guerra. Tinha havido um casamento do filho de Josafá com uma filha de Onri. Portanto, Josafá se torna cunhado de Acabe e um sobrinho dele se envolve. Há uns casamentos, há umas coisas, essa história dos matrimônios. Uma casa ficou próxima da outra. A casa de Judá se manteve fiel ao Senhor, pelo menos em parte, e ela se manteve unida com a casa de Israel, que era inimiga do Senhor, pelo fato de ter adotado o culto a Baal, como todo leitor da Bíblia sabe. Então, na tradição, na história, o reino de Israel era simplesmente um reino pagão. A administração era pagã. O reino de Judá, a administração era da casa de Davi, portanto, vinculada à fidelidade de Deus, à observância da lei de Moisés, outros princípios. No problema da guerra, se juntaram, já eram famílias por causa dos casamentos, e se juntaram o rei de Israel, portanto, sucessor de Acabe, o rei de Judá, que era Josafá, já com mais de 20, quase 30 anos de reinado, e o rei de Edom, que era uma espécie de vassalo do reino de Israel. O reino de Moabe, com a morte de Acabe, o reino de Moabe se rebelou. Neste meio, com o filho do Acabe querendo retornar à condição anterior de domínio sobre os moabitas, declara guerra. Josafá entra nesta aliança militar. E eles fazem uma viagem de 7 dias. Andaram rodeando o deserto 7 dias. Diz aqui que era uma marcha de 7 dias. Envolvia exercícios militares, envolvia a proximidade com o reino inimigo e a familiaridade dos 3 exércitos. O exército de Edom, os descendentes de Esaú, o exército de Judá, da casa de Davi, e o exército de Israel, reino do norte, do sucessor de Acabe. Acontece que, apesar deles conhecerem a região, tiveram uma terrível surpresa. Nos lugares que havia água, em muitas outras situações, naquele episódio, não havia água. A chuva tinha sido mais escassa ainda. Não havia água. O versículo 9 diz: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, andaram rodeando numa marcha de 7 dias, e não havia água para o exército. Não é que eles fossem inocentes e levassem o exército para o meio do nada. É que naquela área, aquela altura do tempo, geralmente havia água. Só que eles não tinham conhecimento prévio que aquelas fontes de água agora não tinham. Então, não havia água para o exército, nem para o gado. Existia gado mencionado aqui, animais que eles levavam para a alimentação. E tinha os animais do próprio exército. Portanto, existia a necessidade de água para os soldados, para os animais do exército, animais
que servia o exército, e animais que eram para a alimentação. O texto é muito bem exposto, fala que não havia água nem para o exército, nem para o gado, esse aqui é o gado que servia de alimento, e nem para os animais em si, os cavalos de guerra. Bom, o rei de Israel se conscientiza do horror. Naquela situação, nem lutar eles teriam condições. Aí ele assume que o Senhor os queria entregar na mão dos inimigos. Só que Josafá, apesar da precipitação de estar junto com o rei de Israel, que era um reino dividido, Josafá tinha fé. Ele era um homem temente. E o Josafá expressou o desejo de consultar a Deus. Ele disse: não existe por aqui algum profeta do Senhor a quem pudéssemos consultar? Aí um servo do rei disse: sim, existe um. Tem aqui Eliseu. É nesta região aqui. Eliseu, filho de Safate, a informação era bem precisa. Eliseu, filho de Safate, ele derramava água nas mãos do Elias, ou seja, era um secretário do profeta Elias. Era ele quem ajudava Elias na asepsia das mãos, botava água nas mãos do Elias. Josafá, como um homem de fé, disse: pois a palavra do Senhor está com ele. Ele é quem tem condição de nos ajudar. O Espírito de Deus está sobre ele, a missão profética está sobre ele. Ele pode nos ajudar. Vamos visitá-lo. Aí desceram a ele. A expressão aqui não é precisa para a gente dizer onde eles estavam quando resolveram procurar o profeta. Mas, quando Eliseu os viu, Eliseu, aparentemente muito grosseiro com o filho da Jezabel. Eliseu disse: o que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? Tu vem consultar a mim? Vá procurar os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe, que era tudo falso, profetas mentirosos, profetas falsos, inimigos da palavra de Deus, inimigos de Judá. Eu não tenho nada a ver contigo. Vai embora, vai consultar os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. O Acabe tinha feito aquele desafio lá com Elias, tinha acontecido alguns anos antes, e o Elias mandou matar os profetas de Baal, 400, e 450 profetas de Aserá, a deusa da fertilidade, a Nossa Senhora lá da Jezabel. Nossa Senhora é um termo novo, depois do Evangelho, para competir com Nosso Senhor. Mas, na verdade, aqueles demônios que eles chamam de senhora, na antiguidade eram chamados de deusas. Eram as deusas. Todas as senhoras são correspondentes a uma deusa. Aí o profeta
disse: olha, deixa eu te dizer mais. Se eu não respeitasse Josafá, estava nem falando com você. Se eu não respeitasse Josafá, eu não olharia nem na tua cara. Eu não olharia para você. Vive o Senhor. Era a autoridade de Deus, não era má educação. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Se não fosse Josafá, eu nem olharia para você. Aí o rei de Judá, que era o motivo da presença, motivou o profeta a pedir que chamasse um músico. Traz aqui um músico, chama aí uma pessoa para tocar. Meus irmãos, tem umas coisas na Bíblia Sagrada que são maravilhosas para a gente aprender em qualquer época. Aí, a pedido do profeta Eliseu, chamaram um músico e o músico começou a tocar. O texto não diz o que ele tocava, mas naquele tempo já tinha o inário de Israel completo, 150 salmos, mais algumas outras músicas, e o músico começou a tocar. O Espírito de Deus veio sobre Eliseu, era assim que acontecia, e ele profetizou. Assim diz o Senhor, vão trabalhar nesta área aqui, façam muitas aberturas no chão, façam buracos, covas neste vale aqui, encha aqui de buracos, porque o Senhor diz assim, não vereis vento. Era uma operação miraculosa. Não haverá vento, não haverá chuva aqui, mas esses buracos vão estar cheios. Você acredita nisto? Claro, sou crente em nosso Senhor Jesus Cristo, creio nos milagres revelados, escritos na Bíblia Sagrada, e sei que para Deus não há impossível. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, neste vale, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, todo o exército, e o vosso gado e os animais, usados pelos militares, usados pelo exército. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, em qualquer contexto, é necessário o exercício espiritual da fé. Algo maravilhoso para a nossa instrução. Hoje a minha intercessão, neste dia, é pelo irmão Elias Felipe, meu amado irmão, e a irmã Eunice, sua esposa, minha querida irmã, congregaram conosco vários anos e hoje, devido à idade dele e à deficiência visual e auditiva, ele não vai mais à igreja. Eu é que vou mensalmente visitá-los, levar a ceia, conversar com ele, ouvi-lo e vamos interceder pelo nosso amado irmão Elias, sua esposa e sua família. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu profundo amor, meu Senhor,
revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo, Senhor, para a tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja na cidade e no interior. Guarda o teu povo, opera maravilhas, meu Senhor, na vida da igreja. Agora, Senhor, suplicamos pelo irmão Elias Felipe, a irmã Eunice, pela sua família. Guarda, meu Senhor, suas filhas, seu filho, seus netos. Guarda, meu Senhor, os bisnetos. Toma em tuas santas mãos toda a família dos teus servos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Senhor, que nos assiste em nossas necessidades e sustenta a nossa vida. Pai bendito, dá-nos a Tua graça e a Tua proteção. Abençoa os Teus servos de uma maneira profunda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.